Eu convido você para Romanos 8, uma carta do apóstolo Paulo, um livro da Bíblia hoje, que nos traz uma mensagem importante para as nossas vidas. Romanos 8, por favor, eu convido a sua atenção para a leitura que farei do capítulo 18 ao 39. Só de lermos esse texto, certamente, independente das minhas palavras na meditação, a sua vida será abençoada, pois é a palavra de Deus. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, nós queremos nessa noite pensar, refletir um pouco sobre a segurança e a alegria que essa segurança deve provocar no nosso coração, na nossa alma, que é a sede das emoções, sobre a questão de sermos salvos. A nossa salvação está consumada. Ela foi consumada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário,
e não nos restou nada mais do que a questão de crer e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos nossos corações. E esse texto do Espírito Santo, usando a pessoa do apóstolo Paulo, nos revela um contraste entre o que nos está proposto, para onde estamos indo, e possíveis lutas no presente, na vida que nós vivemos aqui. O evangelho que prega uma vida sem luta não é o evangelho de Jesus Cristo. Ele é um evangelho falso. Próprio Jesus, ao pregar a mensagem do Pai durante o seu tempo de ministério aqui na terra, ele nos avisou que era muito possível que nesse mundo nós teríamos aflições. Então existe um contraste. Nós podemos nos lembrar de quando o povo de Deus saiu por ordem, vontade expressa do Senhor Jesus Cristo, acompanhada essa vontade por manifestação de sinais, de grandes ações de Deus, através de 10 pragas e outras grandes manifestações de Deus no deserto. Havia um tempo de viagem difícil, de viagem de algumas lutas nas questões básicas da vida, em questões mais complexas do convívio da vida do povo de Deus ali, mas o povo de Deus tinha uma consciência formada, e que nós precisamos ter, de que havia um contraste entre o sofrimento, entre os perigos, entre a dificuldade de caminhar no deserto e a grande bênção que estava proposta, prometida pelo Senhor, quando eles chegassem em Canaã. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo nesse texto, ele nos convida, ou nos convoca, ou apela, para que os nossos corações não estejam presos nas aflições que podem nos vir, nas lutas, nos trabalhos, nas circunstâncias adversas, mas ele nos convoca, ele apela para que o nosso coração esteja naquilo que Jesus conquistou por nós e que está por vir, e que nós estamos para tomar posse. Houve uma desvirtuação, nós falamos isso na última vez que pregamos a palavra aqui na quinta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo, tornando-o como se fosse uma boa notícia para a vida desse mundo aqui. Mas não, a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos deu algo extraordinário, que Deus desejou para o homem antes do pecado, e que Jesus, uma vez tendo o homem perdido isso porque pecou, comprou de novo, reconquistou na cruz do Calvário, e que a palavra de Deus diz que é extraordinário, de que nós não temos, por mais que sejamos capazes, sábios, que estudemos, que adquiramos condições, que nós não conseguimos ter ideia do que nos espera, aquilo que Deus tem preparado para nós, depois dessa caminhada daqui, dessa caminhada de agora. Ser crente em Jesus Cristo, queridos, fazer a vontade de Deus, não é fácil. Não é fácil, e se não estiver sendo assim com você, deve ser motivo de uma reflexão se de fato você está sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida e se está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Se alguém estiver obedecendo o Evangelho, não terá vida fácil aqui. Nós enfrentamos oposições em nós mesmos, da nossa carne, do nosso eu,
da nossa própria vontade, que quer governar a nossa vida. Nós encontramos oposições no mundo espiritual que nos é vinda através da luta de Satanás, do diabo, que é inimigo de Deus, que é inimigo das nossas almas e que luta bravamente em todo o tempo para que nós não façamos a vontade de Deus. Não é à toa, nós acabamos de ler em dias próximos passados e meditamos sobre isso, de que o Senhor Jesus, no Evangelho, diz que segui-lo é negar a si mesmo, é negar a nossa própria vontade e fazer a vontade dele, é negar o nosso eu. Pois Jesus diz assim, que nós devemos tomar a cada dia a nossa cruz e devemos segui-lo. Então, meus amados, a nossa mente, o nosso coração devem estar focados, segundo o Espírito Santo, nas glórias que estão por vir, nas recompensas que o Senhor nosso Deus preparou e que certamente nos dará. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, meus amados, nós já lemos essa passagem várias vezes, ela é muito citada por nós, quer individualmente, um ao outro, ou em mensagens que são pregadas, mas na realidade, o real contexto dessa passagem é que há muita coisa que nosso coração não consegue nem imaginar, que está por vir, que nós vamos tomar posse, como o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos escreveu. Mas também no versículo seguinte, no versículo 10 de 1 Coríntios, que é o contexto dessa passagem de Coríntios, diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Na realidade, quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais noção nós teremos daquilo que Deus tem preparado para nós. Mais nós perceberemos. Então, queridos, se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, Deus nos dará conhecimento disso. Deus encherá o nosso coração disso. Deus colocará isso como componente da nossa fé, para que nós sejamos fortes, para que nós estejamos enxergando bem o nosso alvo, a nossa visão, e com força, com atitude, com decisão, com muita determinação, nós continuemos a nossa caminhada e possamos ter a vitória. É por isso, queridos, que nós não podemos contentar somente com o fato de já sermos salvos. Nós não podemos contentar simplesmente com o que já conquistamos na nossa vida espiritual. É por isso que a igreja existe desde os dias de Jesus Cristo, inaugurado em Pentecostes, e nos convoca para nós estarmos em cultos de oração, congregados, não é? A hora que for possível irmos ao monte para orar, devemos jejuar, devemos ler diariamente a palavra de Deus, precisamos ter comunhão uns com os outros e estarmos sujeitos ao ministério, à ação de cada um para conosco, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então nós temos de Deus essa palavra do apóstolo Paulo, que nos mostra esse contraste, para que nós foquemos a nossa atenção naquilo que nos está preparado, concentrando a nossa atenção na glória que nos será revelada por Deus, para nós, em nós. E nós sabemos que o Espírito Santo está trabalhando por nós, em nós, para que nós não vivamos sobre a opressão deste mundo. Há um versículo que eu tenho mencionado e que anotei aqui para lembrá-los aos irmãos,
que está em Lamentações, no capítulo 3, versículos 21 a 24, e que nos traz o seguinte resumo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então nós precisamos deixar a nossa mente, o nosso coração focados nessa glória, nessa bênção no Senhor. Eu quero trazer aos irmãos 3 observações que me veio ao coração ao ler essa mensagem. Nós pregamos 3 vezes nesse texto em lugares diferentes, e hoje nós o lemos todas as 3 partes que nós falamos sobre ela na pandemia. E nessa tarde, ao reler esse texto e entender que ele seria a nossa meditação, 3 coisas me vêm ao coração para dizer aos irmãos a respeito desse texto. Primeiro, esse texto menciona que até a criação ela geme por esta esperança que nós devemos ter em mente. Aí no texto que nós lemos, do versículo 20 ao versículo 20 e 22, está dizendo assim, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade. Estou lendo numa versão diferente da que eu li, King James atualizada. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Meus amados, o mundo foi criado em toda a sua estrutura, a criação, para que um povo de Deus, juntamente com o seu Deus, em comunhão com o seu Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus, vivesse nela. E aqui o apóstolo Paulo está falando que será tão glorioso esse tempo que está por vir, isso que deve ocupar as nossas mentes, isso que deve ser o nosso alvo, a ponto de não importar com as tribulações à nossa volta, as lutas que possivelmente nos sobrevêm. O apóstolo Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo que até a criação ela geme, ela contorce, esperando o momento da manifestação da glória de Deus que virá sobre a igreja quando Jesus Cristo voltar. A outra tradução diz assim, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje a criação geme e padece como em dores de parto. E ele usa, queridos, isto que a natureza quer, que a natureza espera, que a criação de Deus espera, como um modelo interessante, porque ele se refere a uma dor que parece com a dor de parto. E quando uma mulher está com dores de parto, a dor dela não é para não conquistar o bem, ela não está querendo que o seu filho não nasça, mas pelo contrário, as dores, ao enfrentamento dela, é um enfrentamento com esperança. A Bíblia chega a dizer que essas dores não são consideradas pela mulher que está para dar o filho, pelo prazer, pela grandiosidade do filho que está para chegar. Então aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele usa esse texto para nos mostrar qual deve ser a nossa atitude, e que a natureza foi submetida a isso, não porque eu quis,
mas pela atitude do erro, do pecado de Adão e Eva lá no Éden, ela ficou sujeita à degeneração, à degradação. Nós vemos aí por todos os lados documentários, estudos, a mídia alardeando de como a natureza está afetada, de como a natureza tem gemido, tem sido destruída. E aqui o apóstolo Paulo fala que ela geme com expectativa, ela geme esperando. Esta palavra expectativa aqui no original, dos comentaristas mais confiáveis que eu conheço, é como que uma pessoa que está esperando assim, atenciosa, por alguma coisa que vai acontecer, por alguma coisa boa que ela espera que chegue, por alguma coisa, é como ficar na ponta dos pés para uma coisa que está vindo do alto chegar nela. Então o apóstolo está dizendo que até a natureza que involuntariamente foi submetida a essa destruição, a essa degradação, a tudo isso que Deus não planejou para a natureza e que também é consequência do pecado, ela está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que ela espera, aguarda com essa expectativa e será na libertação dos filhos de Deus. Então nós precisamos, queridos, estar dessa mesma forma que a natureza está, né? Nessa expectativa desse dia chegar, esperando por Jesus. O apóstolo Paulo, ele descreve uma coisa, que nesse momento, quando Jesus voltar, haverá novos céus e nova terra. Essa terra aí, com toda a sua degradação, o mundo, todo o universo que é infectado, que é alcançado por essa degradação da natureza, né? Essa ação desordenada do homem, e que nós vemos que às vezes as autoridades mundiais, as potências, às vezes querem se unir para corrigir isso, mas não vai corrigir não, queridos, não vai corrigir não, porque segundo o apóstolo Pedro, diz que essa terra, toda essa degradação, ela está sendo aguardada, né? Ela está aguardando, está sendo entesourada para, com a ação como que de fogo, nos trazer novos céus e nova terra. E os salvos em Jesus Cristo serão as pessoas que irão desfrutar dessa bênção, dessa graça que esse texto está dizendo, que a natureza anseia, que a natureza espera com expectativa. O versículo 21 aí do nosso texto chama a atenção do seguinte, na esperança de que também a própria natureza criada será liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. A ação de Deus será tão grandiosa sobre nós, o que Deus tem preparado sobre nós será tão grandioso, que diz aqui o texto que nós lemos, que vai alcançar, esse plano de Deus passa pela natureza, passa pelo universo, tudo será renovado por causa de Jesus Cristo, da vitória que Ele conquistou e nos passou na cruz do Calvário. A segunda coisa que eu quero dizer aos irmãos nesse texto que nós lemos, é que mesmo sem a gente perceber, nós estamos gemendo e precisamos unir ao nosso gemido, à nossa luta, que agora nesses dias dessa crise, né, trazida pelo coronavírus, ficou mais difícil, a luta ficou mais pesada, mais acirrada, mas nós precisamos trazer também para o nosso gemido, para o sentimento que temos das dificuldades, do peso, a mesma expectativa citada pelo apóstolo Paulo que há na natureza, uma expectativa da vitória, de que é suportar a luta para depois tomar posse da nossa redenção, da nossa glória. O versículo 23 do texto que nós lemos diz assim,
e não somente ela, a natureza, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A Bíblia diz que nós, aqueles que já partiram, para a eternidade, eles não nos precederão na posse dessa glória. E que nós, se porventura estivermos vivos, no momento da volta do Senhor, no momento dessa ação de Deus sobre o mundo, sobre a terra, nós seremos transformados e seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e estaremos com Ele para todo sempre. E essa expectativa precisa tomar conta do nosso coração. Foi essa expectativa que sustentou a igreja primitiva, que houve dias de lutas, houve dias, irmãos, de massacres, sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Muitos da igreja morreram por causa do Evangelho. Esse Evangelho que chegou a nós, dizimou famílias inteiras. O apóstolo Paulo chega a recomendar que não era tempo de constituir família nos seus dias. Tanto era a mortandade de pessoas da família, normalmente os pais, naquela época, potencialmente, os sustentadores do lar, da família, morriam por causa do Evangelho, dado aos leões, em morte com fogo de combustão lenta, morria a espada. Então, irmãos, muitas pessoas pagaram um alto preço, foram dizimadas, e nós precisamos, nessa hora, ter o mesmo combustível do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo como eles deram, para que aquelas lutas, aquele impedimento, aquela força contrária a que a igreja existisse, a que a igreja fizesse a sua obra, não parasse a igreja, mas vendo a glória, as promessas de Deus, o que estava prometido por Jesus Cristo, o que nós temos para tomar posse, eles avançavam, eles oravam, eles enfrentavam perigos, lutas, espada, morte, como o texto mesmo diz aqui, somos entregues à morte todo dia. Mas sabe, irmãos, Deus nos faz vencedores quando nós deixamos que o Espírito Santo renove essa esperança, essa fé, a compreensão da grandeza, da glória, do tesouro, daquilo que Jesus nos conquistou e que nós estamos caminhando e vamos chegar e vamos tomar posse da nova Canaã celestial. E isso deve encher o nosso coração nesses dias em que nós enfrentamos tamanha luta, tamanha dificuldade, e que as coisas parecem ser difíceis. E sabe, irmãos, em março eu disse aqui aos irmãos da necessidade que tínhamos de não dispersar, de estarmos ligados, de orarmos, de existirmos como igreja, porque a crise podia piorar, ela podia se alastrar. Ela se alastrou e ela piorou. O vírus está aí em mutação. Nós precisamos mais do que nunca como igreja renovar os nossos valores espirituais, renovar a nossa fé, ter noção de que nós não estamos sozinhos, de que Deus não nos abandonou ao léu. Vou repetir uma coisa que eu tenho dito aqui: Deus parou o mundo, está sacudindo o mundo, e de forma especial Ele quer sacudir a igreja, Ele quer mexer com a igreja. Eu tenho uma expectativa, também estou repetindo isso algumas vezes, que vai nascer uma igreja aguerrida, diferente, de valores espirituais diferentes. É uma igreja que rejeita o mundo que entrou na igreja, que contaminou a igreja.
Se nós observarmos cuidadosamente, nós vamos ver que o alvo da igreja, de uma forma geral, não é mais preparar-se para a volta de Jesus Cristo, preparar-se para esse momento, como o apóstolo Paulo está dizendo, que a natureza se prepara, que ela se debate, que ela geme. O nosso gemido precisa estar ajuntado a essa fé, ao poder de Deus, à graça de Deus, para que nós venhamos triunfar, porque tudo indica que nós teremos dias mais difíceis para existir como igreja, para pregar o Evangelho, para ter liberdade de pregar o Evangelho, para ter liberdade de ler a Bíblia Sagrada. A gente às vezes ouvi muitos pregadores falar, quando era jovem, de que viria dias difíceis, onde nós teríamos dificuldade de ter a Bíblia nas mãos. Não estamos longe desses dias. Os irmãos vejam que todas as ações, em muitos dos lugares, elas são voltadas para dificultar a igreja do Senhor existir e trabalhar. E Deus parou a igreja para a igreja pensar na sua caminhada, nos seus alvos, para onde estamos indo, qual é o nosso objetivo. E nós precisamos ter essa expectativa de que nós não podemos esmorecer, desanimar, enfraquecer o nosso ânimo, porque nós temos algo extraordinário que Deus tem preparado para nós e que nos será entregue pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E finalmente, queridos, eu queria dizer aos irmãos, de que a palavra do Senhor nos alerta de que nós não precisamos temer. Ah, pastor, mas eu agora assustei. Pode ficar mais difícil? A igreja pode ser impedida de pregar, de liberdade de congregar? Pode. Nós temos rumores disso. Há uma série de tentativas, de leis que impeçam a pregação da palavra de Deus livremente, que censure a pregação da palavra de Deus livremente, de que se não pregue contra o pecado, contra a promiscuidade, contra a nossa forma de crer, contra o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. Muitas leis já se aproximaram de nós através das nossas casas legislativas, quer no plano estadual, até municipal mesmo, no plano federal, no Senado, na Câmara dos Deputados, onde visava tolir, proibir a igreja, tirar a liberdade da igreja de pregar. Então nós precisamos ter meio que pressa para pregar a palavra de Deus. Mas nós não temos que ter medo, irmãos. A igreja do Senhor não vence porque ela tem maioria de evangélicos no Senado, ou maioria de evangélicos na Câmara, ou maioria de evangélicos aqui ou ali. A igreja do Senhor vence porque o seu general é Jesus Cristo. E porque ele já venceu. Jesus não vai vencer, não. Jesus já venceu. E a palavra de Deus nos diz que ele já nos passou essa vitória. Esse texto aqui me fez lembrar disso enquanto eu meditava, porque no versículo 26 aí, se você quiser olhar, não constitui uma desatenção a mim, mas diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Nós somos, irmãos, mais do que vencedores. O Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou, eu não vos deixarei órfãos, nós não estamos abandonados. Se vier luta, se vier perseguição, se vier dificuldade, nós temos que centrar que nós estamos indo para Canaã celestial.
nós temos um lar, nós temos um lugar que Jesus já preparou para nós na eternidade. Eu falei com os irmãos aqui que nós temos que nos lembrar que nós temos duas vidas. Nós recebemos a vida quando nascemos nesse mundo, e quando nós nos convertemos, nós recebemos a vida eterna. Então, a Bíblia diz que nós somos fracos, nós somos frágeis, nós erramos, nós pecamos, nós temos dificuldades, nós enfrentamos lutas, nós gememos, como diz o texto, mas temos que nos lembrar que essa promessa de que o Espírito Santo nos assiste, que Ele está conosco, é mais ou menos isso, ó. Eu conversava com uma pessoa num telenet, né, num telefone, um gabinete de telefone, e eu dizia a ela assim, que se nós buscarmos, irmãos, se nós aproveitarmos esse tempo para buscarmos ao Senhor, o Espírito Santo, esse que intercede por nós e que nos assiste, segundo esse texto, ele vai ficando tão mais real do que você está me vendo aqui. Um pregador aí que eu não recomendo ficar lendo os livros dele, mundial, conhecido no mundo inteiro, porque o primeiro livro dele é contando uma experiência, os outros já é querendo que a experiência dele seja doutrina. Experiência só é boa quando ela está calçada na Bíblia. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, ao ponto de percebê-lo tanto com ele, que ele tinha impulso de dar bom dia ao Espírito Santo. O Espírito Santo é real, irmãos. Se ele não for real, então a nossa salvação não é. Então a nossa esperança de tomar posse dessa coisa gloriosa, ela não é real também. As outras coisas não serão reais. Então o Espírito Santo é nosso companheiro e a Bíblia diz que ele nos assiste. A expressão no texto, quando você correlaciona, é mais ou menos alguém forte que está olhando para você e você está carregando alguma coisa que você não consegue carregar e ele então ajuda você a carregar. Então nós não temos que temer. Vamos nos levantar, vamos ser resolutos, vamos estabelecer alvos espirituais para nós, para a igreja, para o JEC, para nosso ministério individual, porque tudo que nós não dermos conta, tudo aquilo que ficar difícil para a nossa força, o Espírito Santo vai nos assistir. Você não vai conseguir isso porque você tem força, mas porque você tendo o Espírito Santo, você terá poder. Nós precisamos buscar esse poder da parte do Espírito Santo. Então o texto que nós lemos, ele nos diz que o Espírito Santo, então ele nos ajuda a suportar, a carregar o nosso fardo. Essa intercessão aí, nós já falamos disso em junho, quando comentamos esse texto, essa oração do Espírito Santo por nós, inteirando a nossa oração, ela é intensa, que a Bíblia chama de sobremaneira, ela é agônica, que chama de gemidos inexprimíveis, e ela é eficaz, porque diz que o Espírito Santo ora por nós segundo a vontade de Deus. Ou seja, a hora que você está orando no seu devocional, no culto de oração, no monte, a hora que você está buscando a Deus, o Espírito Santo ora por aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia diz que ele prescruta, ele sonda o nosso coração, o nosso espírito, e ele intercede por nós, e nós somos pessoas que não estamos sozinhas, e o Espírito Santo que está conosco, é Deus orando por nós. Aí no versículo 34, eu fiquei olhando assim, e eu não me lembro de ter dito isso da outra vez que meditamos. Fala assim, ó, no versículo 34 do nosso texto: quem os condenará? Está falando de nós. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre dos mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, nós temos 2 intercessores, está dizendo o texto aqui.
Um é o Espírito Santo que está com você, que te assiste. Só não vou dar conta. Eu não vou dar conta de perdoar. Eu não vou dar conta de continuar. Eu não vou dar conta de cumprir o meu ministério. Eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou dar conta de ser aquilo que eu quero que eu seja. O Espírito Santo vai te socorrer. Ele vai te assistir. E Ele vai orar a Deus, completando a sua oração, especificamente sobre aquilo que você precisa, que eu preciso, de que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. E esse texto aí, ele diz que ele está falando para nós não deixarmos de comparar as lutas, a dificuldade que é imposta pela nossa carne, pelo mundo espiritual, por tudo que vem contra de que nós façamos a vontade de Deus, pela glória que há de ser revelada, mas Ele está nos falando que nós precisamos ser, como disse a Josué, não é? Isso nem está aqui anotado para dizer não. É o que me vem ao coração agora. Nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. E que nós precisamos nos lembrar que nós não enfrentamos essa luta sozinhos. Nós enfrentamos essa luta com o Espírito Santo, que é o nosso companheiro. A Bíblia o chama de Paráclito. Ele vai ao nosso lado, Ele vai conosco, Ele vai em nós. O Espírito Santo quer mais que nós sejamos vitoriosos, que nós façamos a vontade de Deus, que nós mesmos. Então Ele vai nos assistir e está nos lembrando o texto que tem essa intenção, através do apóstolo Paulo, de que nós temos também um intercessor à direita do Pai, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos qualquer pessoa, nós não estamos sós, e nós não somos uma pessoa comum. Nós temos de Deus essa graça, essa força, essa bênção sobre a nossa vida. Meus amados, a palavra do Senhor, então, ela diz que nós deveríamos nos alegrar. Às vezes nós percebemos um irmão ou outro com um semblante transmitindo canseira. Como que é próprio de cansar, de enfadar, não é? Esse tempo de isolamento, de pandemia. Irmão, isso vai depurar a igreja. Isso vai depurar a razão pela qual algumas igrejas existem, se sustentam. Isso vai mostrar a cada um a corrida, se está correta, se ela está no rumo certo. Então nós precisamos nos alegrar, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu falei aqui, na outra mensagem, para não fugir ao meu jeito de ser, né? Essa mensagem aqui eu tive muita dificuldade no mundo espiritual de continuar nela. Mas deixa eu falar para os irmãos. Da outra vez eu falei que a gente está cantando, a igreja está cantando negócio de abrir o mato faz décadas. E deixou de cantar a salvação. E deixou de cantar o básico do Evangelho. E deixou de cantar o choro. E deixou de chorar na presença do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Nós deixamos de cantar também sobre alegria. Aqui tem um corinho no negócio de coroa em vez de cinza e tal. É só ele. Agora mesmo eu cheguei aqui no púlpito e falei assim com o Ivan. O Ivan, dá o tom aí de a alegria está no coração. Vai ficando para trás. Nós tínhamos vários corinhos, irmãos, que falavam da alegria. Nós precisamos nos alegrar nisso. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos encha da alegria do Senhor, porque isso é a nossa força. Nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus. Para exemplificar, nós somos como Israel era no passado. Hoje o Israel de Deus é a igreja. Nós somos preciosos, menina dos olhos do Senhor, povo que Deus quer assistir, que Deus quer revelar. Somos nós, a igreja hoje, que Deus diz que não fará grandes coisas sem revelar aqueles que o buscam. Por isso nós precisamos encher o nosso coração de alegria, perceber quem nós somos, a importância que nós temos diante do Senhor para nos alegrar. Se você ama a Deus, querido, foi chamado, foi salvo, você está predestinado para tomar posse dessa coisa que o olho não viu, não subiu o coração do homem, não é possível definir, não tem palavras, não há como falar, e que Deus tem preparado para nós, e nós estamos indo tomar posse. Quero dizer aos irmãos nesse final,
que nós não precisamos temer. Há um versículo aqui, eu já falei isso, mas cabe a gente falar isso nesse encerramento, que fala assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Isso não significa que Deus quer luta para poder te abençoar, não, para transformar em bem, não. Isso significa que se houver luta, se houver alguma coisa, Deus transforma até a coisa ruim em bem para nós. Deus não precisa de circunstâncias nem má nem ruim para nos abençoar, mas Ele diz que nos abençoaria em todas elas, que elas concorrem para o nosso bem. Então nós temos que alegrar o nosso coração, não deixar que as lutas, que os problemas nos parem, nos entristeçam, nos cause temor, dúvida. Não, é caminhar com firmeza, porque todas as coisas que você está pensando que não é para o seu bem, pode não te parecer ser para o seu bem, só que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor as transforma em bem, por amor a mim, por amor a você, por amor àqueles que amam Ele. Também, queridos, eu queria dizer aos irmãos que o Senhor Jesus, Ele sabe de nós, Ele nos conhece. O apóstolo João escreveu em João 10, 27 a 29, de que nós somos intocáveis. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Mas aí alguém pode dizer, e o diabo é mestre fazer isso conosco, mas e a hora que eu errar, e a hora que eu pecar? Aí o nosso texto finaliza, conclui a partir do versículo 31, dizendo assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, queridos, vamos ter em mente que as aflições do presente, as lutas do presente, só do presente, da manhã o Senhor proverá, amém? É um dia de cada vez. Mas as aflições do presente, elas existem. Existem as suas, a realidade de cada um de nós, de você que está aí em casa, congregado conosco. Existem as minhas, existem as dificuldades da igreja, existem as dificuldades que virão no mundo, existem as dificuldades que virão da pandemia, da economia afetada pela pandemia, mas sabe, a Bíblia diz que o Senhor sabe de nós, e que Ele é por nós, e que não há como essas coisas nos derrotar. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Se você souber